resumido já em questão do horário já tarde. Mas então, todo o programa ele trata de um monitoramento de desempenho de testes experimentais que são implantados, depois vou mostrar para vocês, em parceria com diversas universidades do país. Então ele tem como principal objetivo o desenvolvimento e a validação do novo método de dimensionamento de pavimentos, considerando uma metodologia, um método brasileiro, o desenvolvimento do método brasileiro. Aqui eu vou fazer uma rápida introdução para a abordagem do tema, a importância da pavimentação do sistema de transportes. Então, se a gente for analisar o sistema de transportes brasileiro, analisando todos os modais que o integram, então, a gente vai verificar que o modal rodoviário, então, ele tem uma grande importância, tanto no sistema de transportes de cargas, principalmente, e também o transporte de passageiros, então. Analisando as dimensões do país, dimensões continentais, então tem-se uma necessidade de uma grande mobilidade de transporte, principalmente transporte de cargas. Então o Brasil ele tem um potencial agrícola bastante forte, também uma produção mineral também é bastante forte nessa questão. Então a grande maioria dessas cargas transportadas, elas passam por nossas rodovias. Daí vem a grande importância do modal rodoviário. Aqui esses são dados de 2013, então mostrando o percentual de transporte de carga realizado dentro dos diversos modais de transportes. Então a gente vê que mais de 60% de todas as cargas elas são transportadas por meio das nossas rodovias e menos de um quarto então por ferrovias. E hidrovias, ele tem uma quantidade grande de rios navegáveis, então esse transporte hidroviário e navegação de cabotagem ainda apresenta um percentual bastante reduzido, levando então a uma solicitação bastante alta das rodovias. Então o modal rodoviário, então ele suporta grande parte dessa mobilização de cargas feito no território nacional. Aqui a importância das rodovias e o estado de conservação delas. A gente tem aqui um total, mais ou menos dados aproximados, dependendo da fonte, tem uma pequena variação, mas cerca de algo de em torno de 1.700.000 quilômetros de estradas, sendo só 202.000 quilômetros que são pavimentados, que apresentam algum tipo de revestimento. Então isso corresponde a um percentual de 12%. Mas então já se vem se desenvolvendo então a partir da década de 90 até os anos 2000, então tinha-se um reduzido número de investimento realizado no setor de transportes. Então, a partir do ano 2002, 2003, já começou a se elevar novamente esse investimento realizado no setor de transportes. Agora a gente está aqui com um dado de cerca de 152 mil quilômetros de rodovias previstas, tanto em ampliação de capacidade das rodovias existentes e construção de novas rodovias. Um dado interessante também, considerando toda essa importância do modal rodoviário, transportando cerca de 60% de toda a produção, a importância do estado de conservação dessas rodovias. Então aqui a gente tem os dados de 2013, cerca de 36% de toda essa malha pavimentada, só 36% encontra-se no estado ótimo ou bom. O restante, todo o percentual encontra-se no estado irregular a péssimo. Então, o estado de conservação da malha rodoviária ela é bem crítica. Então, tem-se uma necessidade em todo esse contexto da manutenção da malha já existente no país, toda a manutenção dessa rede e também a ampliação da capacidade de carga das rodovias existentes também, então, para que ela suporte todo o tráfego, todo o trânsito que ela necessita. Então, nesse contexto, como eu falei antes, a partir dos anos 2000, começou-se a investir mais, a destinar, por meio do Ministério dos Transportes, mais investimento nessa área.
Então aqui eu trouxe alguns dados do Programa de Aceleração de Crescimento, que tem seu objetivo aqui voltado diretamente ao setor de transportes, então investindo em seu primeiro pacote de manutenção e ampliação, mais de 80 bilhões. E em um segundo momento, mais de 104 milhões de reais investidos no setor de transportes. Então aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve uma série de ampliações, de solicitações da comunidade sendo atendidas, como alguns dados que eu trouxe ali da ampliação da 101, a construção aqui da BR-448, aqui desafogando o tráfego da 116, aqui em acesso à região metropolitana. Duplicação da 392, toda a duplicação da 116, aqui desde Porto Alegre até Pelotas, Rio Grande. E também duplicação de trechos da 386, que é uma rodovia bastante importante para o Estado, conhecida como a rodovia da produção, então ela traz toda a produção, uma grande parte da produção agrícola é transportada por essa rodovia. E também trecho de duplicação da 290, próximos ao porto de Rio Grande. Então, iniciou-se todo um investimento para a melhoria dessa malha, então em uma série em diversos níveis. A expansão do setor rodoviário, então construção de novas rodovias, ampliação da capacidade das já existentes, a manutenção do patrimônio rodoviário que a gente já tem, então manutenção contínua dessas rodovias, e também um controle maior do sobrepeso, da sobrecarga que é transportada, é um grande problema nas nossas rodovias. Então tem-se todo um estudo para a implantação, para uma otimização desse controle de pesagem dos veículos, controle de velocidade também, mais para redução de acidentes, e também a geração de um banco de dados, de projetos já realizados, para que se tenha um portfólio de projetos já para análise, para consulta, para verificação posterior. Então, a formação de um banco de dados. Isso são planejamentos feitos pelo Plano Nacional de Logística e Transporte, então, para desenvolvimento e ampliação do setor rodoviário. Se eu estou falando um pouco rápido. Não, então, tem todo esse contexto que eu apresentei para vocês, todo esse avanço nos investimentos, então, ele ele precisa ter não somente um aumento nos investimentos realizados na ampliação do setor. Paralelo a isso, então, precisa ter a necessidade do desenvolvimento das técnicas também. Então, métodos mais adequados para dimensionamento desses pavimentos. Então, para que se tenha uma maior confiabilidade nos resultados dos projetos. Então, como o Lélio já havia falado, a normatização que a gente tem é datada da década de 60, então ela apresenta, para a época, ela foi uma grande evolução para o dimensionamento para o dimensionamento dos pavimentos. Mas, desde a década de 60, o nosso conhecimento acumulado já aumentou muito, né? Tanto na caracterização de materiais, como análises realizadas. Então, o método ele apresenta um embasamento que ele não considera muito as propriedades dos materiais. Então ele considera a resistência do solo, do subleito, baseado no CBR, então que ele já é uma metodologia que apresenta bastante questionamento, e ele não é muito representativo para os solos tropicais, que é o nosso caso. E também a consideração do tráfego de projeto é feita de uma forma simplificada e não se considera o principal defeito das nossas rodovias, que é o trincamento por fadiga. Então, tem-se uma série de evolução que poderia ser implantada no dimensionamento e que já vem sendo feito de certa forma, que esse método simplesmente não considera, porque ele não acompanhou essa evolução. Então, tem-se na tecnologia de materiais novas avaliações de solos, como a tecnologia MCT para solos, que é mais adequada para os solos tropicais. Novos materiais, por exemplo, ele só contempla a utilização de um fator estrutural para, por exemplo, para revestimento, considerando ligantes